Olá, tudo bem? Quando o rei Nabucodonosor enviou seu general Nebuzaradã para invadir a casa de Jacó por causa da desobediência, a casa de Jacó não tinha mais a proteção de Deus. Pelo contrário, haveria um castigo a ser dado e Deus até chamou de Nabucodonosor de meu servo. Vai aí com a vara de amendoeira. Sim, ali entrou, queimou o templo, destruiu o muro. Aí o versículo 9 de Lamentações, capítulo 2, mostra que os muros ficaram soterrados, enterrados, e os profetas não recebiam mais visão. Claro que não. Eles não queriam ouvir o profeta de Deus, Jeremias, e preferiram receber propina do rei. Então ali ninguém mais recebia revelação. Eles ficavam sentados, jogando pó em suas cabeças, estranhando o silêncio de Deus diante de tamanha situação. A situação era muito drástica e mesmo assim não receberam nenhuma informação, nenhum aviso. Não receberam nenhuma informação, nenhum aviso, porque eles eram desobedientes. Eles não deram ouvido a Jeremias, eles não deram ouvido ao próprio Deus, e Deus disse: chega, não falarei mais com eles, enviarei meu servo Nabucodonosor. E então o general Nebuzaradã veio para destruiu o templo, destruiu o muro, e assim só sobrou lamentações dos falsos profetas. E as virgens, as mulheres da cidade, deitavam a cabeça sobre o pó. Por quê? Porque os seus noivos, os seus prometidos foram mortos, foram levados cativos, foram levados presos, e Israel ficou com aquele monte de mulher chorando. Sim, mulheres solteiras, mulheres prometidas para casamento, chorando com a cabeça no chão. Tudo por causa de desobediência, tudo por causa que escolheram ouvir o rei que recebia propina do faraó, tudo porque preferiram ouvir os falsos profetas que estavam no bolso do rei Jeoiaquim. Em 2 Crônicas 15, versículo 2, a Bíblia diz que se você ficar com Deus, Ele também ficará com você. Mas se você o deixar, Ele também os deixará. Então, a culpa maior não é o problema maior não é ter inimigos. O problema maior é se afastar de Deus. E foi isso que a casa de Jacó fez. Se afastou de Deus. Deixou de ouvir o verdadeiro profeta de Deus, Jeremias, para ouvir os falsos profetas. Deixou de seguir as linhas morais, as regras impostas em Israel desde os tempos dos juízes, para fazer as coisas de acordo com a ganância do próprio rei Jeoiaquim, receber propina do faraó. Assim a gente vê hoje pessoas que reclamam da vida. Não, Israel sempre teve inimigos. Leia o livro de Juízes e você vai ver que toda vez que a Bíblia diz que os inimigos escravizaram o povo de Israel, foi porque Israel virou as costas para Deus. Então o problema não é ter inimigos, o problema é não ter a proteção de Deus. Muitas pessoas hoje choram, se lamentam: ah, minha vida está ruim, minha vida está difícil. Por que está acontecendo isso comigo? Porque você está fazendo do jeito que não é para ser feito. Você deixou de lado os ensinamentos de Deus. E então o justiçamento vem para ver se você aprende. Ai, tá doendo, eu não queria que tivesse assim. Ao invés de ficar só se lamentando, arrepende-te, reconhece o teu erro, volta a fazer o que Deus ensinou. Haverá uma escada a subir, é lógico, mas pelo menos agora você vai subir e não vai mais descer. A questão é voltar-se para Deus, arrepender de ter se afastado de Deus, arrepender-se de parar de ouvir os ensinamentos e praticar os ensinamentos de Deus. E isso fará com que a sua vida volte a florescer, a ter alegria. Para de desobedecer e aí as coisas ficarão melhor. Beijo.